O fogo sobre as nossas vidas, ó Pai. Meu Deus, que esse fogo que consome as nossas vidas, que esse fogo que nos leva, Senhor, a ser cada vez mais apaixonados pelo Senhor, ó. Que a vida de Deus flua nesse lugar, nessa noite, ó. Em nome de Jesus. Graça e paz, amada igreja. Amém. Amém. Para nós é uma alegria estarmos aqui. Nós, há algum tempo, saímos aqui do Jardim Cirino. Obrigado, meu amor. Paz do Senhor. Fomos morar na Paraíba, estamos um pouco distante. Aprove a Deus que nesse tempo a minha filha do meio se formou em psicologia e a gente veio participar do evento da colação de grau, né? Estamos por bem de um momento tão importante da vida dela, a gente está aqui. Ela ficou aqui e a gente foi participar. E o Carlos foi me buscar no aeroporto, pastor Fabiano, falou assim: olha, nós estamos encerrando uma série de mensagens lá na igreja, né? E vou falar com ele para ele alinhar para quarta-feira, o Senhor dá uma palavra lá. Meu Deus. E estamos nós aqui, amém? Amém. E quem quer ouvir o Senhor continuar falando? Amém. Porque ele já está falando, não é verdade? Amém? Glória a Deus. E o Senhor gerou o meu coração. Vou pegar o óculos aqui. Depois dos 40. Glória a Deus. Uma palavra que eu vou usar Davi como o personagem, mas para nós fazermos uma aplicação sobre profundidade. Eu gostaria de ler com os irmãos 2 Samuel, o capítulo 1. 2 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 17. Desde já, rogo a oração dos irmãos. Nós estamos voltando amanhã à tarde para a nossa terra e para nossas atividades, em nome de Jesus. Amém. Também já rogo que Deus abençoe os amados em Cristo aqui nessa jornada, nesse trabalho tão abençoado. Eu tenho nesse momento o prazer de conhecer, de rever alguns irmãos, que me dá muita alegria e satisfação de vê-los aqui na obra do Senhor, se doando, trabalhando, continuando aquilo que muitos anos atrás foi iniciado. Isso para mim não tem preço. E diz assim a palavra de Deus: Davi cantou este lamento sobre Saul e seu filho Jonatas, e ordenou que se ensinasse aos homens de Judá. E é o lamento do arco que foi registrado no livro de Jazar. O seu esplendor, ó Israel, está morto sobre os montes, como caíram os guerreiros. Não conte isso em Gate, não proclame nas ruas de Ascalon, para que não se alegre as filhas dos filisteus, não exultem as filhas dos incircuncisos. Ó colinas de Giboa, nunca mais haja orvalho, nem chuva sobre vocês, nem campos que produzam trigo para as ofertas, porque ali foi profanado o escudo dos guerreiros, o escudo de Saul, que nunca mais será polido com óleo, do sangue dos mortos, da carne dos guerreiros. O arco de Jonatas nunca recuou, a espada de Saul sempre cumpriu a sua tarefa. Saul e Jonatas, muito amados, nem na vida nem na morte foram separados. Eram mais ágeis que as águias, mais fortes que os leões. Chorem por Saul, ó filhas de Israel. Chorem aquele que as vestia de rubros, ornamentos, e suas roupas enfeitava com adornos de ouro. Como caíram os guerreiros no meio da batalha. Jonatas está morto
sobre os montes de Israel. Como estou triste por você, Jonatas, meu irmão. Como lhe queria bem, sua amizade era para mim mais preciosa que o amor das mulheres. Caíram os guerreiros, as armas de guerras foram destruídas. Amém? Pode tomar seu assento em nome do Senhor. Quero ser bem sucinto e objetivo dentro dessa mensagem. E um dia, debruçado sobre esse texto, me deu um estrago na mente, porque a gente ouve muito se falar de Davi, um homem segundo o coração de Deus. E eu suspirei ao ler esse poema e disse internamente: que homem é esse, segundo o coração de Deus? É claro que é de uma profundidade, porque se você pegar o texto isoladamente, talvez você não consiga entender a profundidade disso. Mas se nós trazermos a história de Davi, a rivalidade de Saul contra Davi, a possibilidade, as tentativas inúmeras de Saul tirar a vida de Davi, eu me pergunto por que é que um homem que tentou, que fugiu para tentar escapar de ser morto por esse outro, que ele agora lhe faz um poema, e como não se bastasse um poema, ainda dá uma ordem: cantem esta canção, cantem, diga às filhas de Israel, diga aos filhos de Israel que cantem esta canção. E eu quero lembrar a você que quem era Saul? Um homem que se tornou rei, mas que a sua coroa era tão importante que ele se tornou raso. O status e o poder, a posição, era tão importante para ele que ele se tornou raso. As suas atitudes continuamente vai demonstrar isso. E quando as mulheres começam a cantar: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares, se acende algo no coração de quem é raso. O que? A inveja. Davi recebe a unção para ser rei, mas ainda não vai reinar. Saul tem a coroa de rei, mas parece um menino reinando. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, nesta noite, que profundidade tem a ver com o que você está disposto a entregar, com o que você tem disposto a renunciar. Pastora Débora, pastor Fabiano, eu estava sentado ali, eu vou começar pelo final. E o Senhor já me falava algo a respeito de vocês dois, sobre essa história. Veja, nós sabemos que Davi, um menino, foi escolhido por Deus, recebeu uma unção, mas em algum momento Deus falou como ia ser o processo. E eu queria que vocês mentalizassem isso agora. Imagina Deus na floresta, lá onde está Davi, com as ovelhas, chamando ele para se sentar num tronco de madeira. Imagina isso, vê se você consegue. Então o Senhor decidiu fazer de Davi um rei, e ele chega lá num tronco de madeira, lá no meio do mato, e senta Davi: senta aí. Pastor Fabiano, o senhor pode fazer essa bondade? Ele comia Jesus. Andaragaçura. Então, Fabiano, eu tenho um trono para você, tenho uma coroa, tenho um reinado. Já vou começar te dando a unção. Imagina o Senhor tendo essa conversa com Davi,
Mas só que o rei, eu não vou tirar ele de lá, não. Eu não vou tirar ele, você vai ter que aguentar ele. Ele vai tentar te matar algumas vezes. Algumas vezes você vai ser perseguido, vai ter que fugir, tentar escapar pela sua vida, Davi. Mas fica firme. Você lutou contra o urso e o leão, aqui lá não foi nada, Davi. Você vai ver perseguição agora para frente. Você vai ver, Davi, o camarada tentar te enrolar, ó, fazer você travar as batalhas dele, ganhar vitórias para favorecer ele e depois tentar te matar, Davi. Irmãos, obrigado, pastor. Acho que tá bom, já deu para entender, né? Irmãos, se o Senhor tivesse pegado Davi naquele momento em que ele manda o profeta, depois que o profeta unge ele, tivesse sentado ele no lugar e falado tudo que ele ia ter que aguentar, tudo que ele ia ter que passar, tudo, todo o processo que ainda tinha pela frente, até que a coroa chegasse, até que a honra chegasse, até que fosse estabelecido realmente como rei, não só de Judá, mas de toda Israel. Eu acredito que provavelmente ele teria dito: dá para mim não, arrume outro. Ainda bem, pastor Fabiano, pastor Eterno, que o Senhor nos chama, nos unge, mas não fala sobre o processo. Ainda bem, Ele nos ama tanto, irmão, porque se Ele falasse, tem gente que às vezes vem aqui e fala assim: se fala, Senhor, Ele não vai falar, porque é melhor para você não saber. A gente, muitas das vezes, na condição de profeta, na condição de homem, de mulher de Deus, nós queremos de orientação e direção o tempo inteiro, e não é errado, mas se Deus falar, tudo estraga. Às vezes Ele fala fragmentado, só para você saber que Ele mesmo está falando, vai confirmando, né? Dando aquelas, pontuando algumas confirmações. Mas esse homem que Deus chama, ele não é raso. Esse menino que o Senhor chamou, ele não é raso. Esse menino, ele é profundo. Ele tem no seu coração uma chama. Deus precisava desse tempo de um guerreiro, e esse menino é esse guerreiro que Deus precisava. Era esse menino que ficava feliz quando Saul disse assim: olha, eu vou te dar minha filha. Eu sei que, em outras palavras, você não tem nada como pagar o dote, porque quando disseram para Davi assim: olha, o rei gostaria que você fosse o seu genro. E Davi vai dizer: mas quem é meu pai? Quem é minha família? Quem sou eu? Nós não temos dinheiro, não temos condição de dar o dote ao rei para que eu me casasse com uma das suas filhas. Então foram dizer a Saul: ele é perspicaz, o raso não é fácil. Aí ele chega e trama. Eu já sei, quero 100 prepúcios dos filisteus. Os filisteus vão pegar Davi, vão matá-lo, e está resolvido o meu problema. Então Davi vai lá. Aquilo alegrou o pastor Fabiano, alegrou ele ficou contente com essa ideia. Por isso não. Olha Davi mostrando de quem ele é. Trouxe 200. E isso me arremete a uma palavra. Jesus disse: se alguém quiser forçar você a caminhar 1 milha, vai com ele. Você está vendo a origem de quem tem profundidade? As ações de quem tem profundidade. Não tem intimidação com quem tem profundidade, porque ele sabia que estava ali era para isso mesmo, é para trazer vitória para Israel. E não importava que as intenções de Saul era de eliminar ele, de matar ele. Davi não ia parar de ferir os inimigos de Deus. Davi não ia parar de vencer as batalhas. Não ia parar de lutar as lutas só porque ele não carregava a coroa e nem a honra e nem os aplausos. Mas tudo tem um tempo. Diga comigo: tudo tem um tempo. O raso vai mostrar que ele é raso, e o profundo vai mostrar o quanto é profundo. Davi é um homem de uma profundidade tão grande. Tem muitas coisas que a gente poderia falar, mas vou pontuar algumas.
Não marquei aqui para não esquecer. Prometo que não vou cansar os irmãos e nem me estender, porque a palavra está bem aqui. Então nós já falamos sobre a inveja de Saul, não é isso? Nós vemos em 1 Samuel 24 que Davi poupa Saul. Davi tem uma oportunidade de eliminar o perseguidor, aquele que está sendo um problema. Davi está a um passo da coroa. Escuta isso. Quem tem profundidade não tem pressa em pôr a mão na coroa, porque sabe o tamanho da responsabilidade depois que colocar ela. Tem coisas nesta vida, queridos, que ela infelizmente não tem como se quebrar, não conserta, não tem mais voltas. Depois que entrar, passou pela porta, acabou. Colocar uma coroa é uma dessas coisas. Saul colocou uma coroa na cabeça para ser lembrado como um dos piores reis da história de Israel. Davi colocou a mesma coroa na cabeça para ser lembrado até hoje como um dos maiores reis de Israel. O problema não é a coroa, o problema é quem está usando ela. O problema não é o status, a posição, o lugar, aleluia, que você almeja. E nem é errado querer crescer, não é pecado. Entenda, só que se você galgar sendo raso, logo as pessoas vão ver que você não é profundo. Parece uma coisa besta, parece uma coisa boba, mas é a mais pura realidade. As mulheres começaram com apenas uma canção, e aquilo foi o suficiente para deixar Saul fora do eixo. Foi o suficiente, uma simples canção. Quem tinha a coroa naquele momento? Quem era a autoridade naquele momento? Era ele, irmão. Mas quem é raso é assim mesmo. Ele não entendeu que carregava a coroa, ele não entendeu a autoridade que ele tinha, ele ficou preocupado com a canção, com o aplauso de alguns irmãos que favorecia Davi, e era mais do que justo, porque as campanhas de Davi traziam mais resultado para Israel do que as campanhas de Saul. O que tem? Se alguém cresce mais do que você do seu lado, qual é o teu problema? Qual é o meu problema? Que a gente fala que está junto e não consegue ver ninguém crescer. Se tiver doente, vocês falam. Davi não estava se importando se ele ia pôr a mão logo na coroa, não. Davi só queria uma coisa: servir, pastor. A felicidade, a alegria de Davi era só servir. E quando Davi ia nas campanhas, ele sabia que estava servindo a Deus e o seu rei. Então ele não tinha pressa nenhuma, não tinha vontade nenhuma. Nós não vamos encontrar Davi se lamentando em canto nenhum. Deus falou que eu ia ser rei, mas estou aqui ainda penando. Não vamos encontrar. Por quê? Porque ele é profundo, ele tem profundidade, ele sabe que fiel é o que prometeu. Quando eu vejo Jonatas, o filho de Saul, entregar a capa, entregar o manto, entregar a espada, entregar o arco, entregar o cinto, o príncipe, aleluia, o segundo na sucessão, está entregando tudo a Davi, como quem diz assim: eu reconheço Davi, meu pai não reconhece, mas eu reconheço que a unção de Deus está sobre a tua vida. E não serei eu, Davi, que irei reclamar o trono, porque eu sei que Deus já te deu. Aquele ato de Jonatas com Davi demonstra para nós, pessoas, como que alianças de pessoas profundas é, pastor Fabiano. As pessoas às vezes querem fazer aliança com a gente, mas não quer abrir mão de nada, não quer renunciar a nada. Eu vou lá no pastor, se ele me colocar para ser isso ou aquilo, já chega pondo o pé no bucho, querendo impor condição. Infelizmente, tem pessoas com esse pensamento, com essa doutrina, com essa artimanha. E nós vemos aqui no contrário, nós vemos aqui o filho do rei, o príncipe, entregando tudo para quem?
pastorzinho de ovelhas. Todo símbolo que Jonathan carregava de autoridade, de poder, de principado, enfim, entregou tudo a Davi. Eu não sei o que Davi fez com isso, a Bíblia me parece que não fala. Muito provavelmente deve ter guardado tudo aquilo, com uma lembrança desse amigo tão íntimo que se tornou o filho de Saul. Uma aliança que teve juramento, e depois deles mortos, Davi escreve um poema. Eu me emocionei, irmão, sério mesmo, quando eu li esse poema, porque me atacou o coração. Cara, eu acho que eu nunca seria capaz de escrever uma poesia para quem tentou me matar. Para quem acho que não precisava nem tentar me matar, menos que isso. Quem está entendendo, irmão, a palavra? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Samuel 23, acho que é o 14. Vamos ver um pouco mais sobre esse homem. E ao ver estas coisas, eu concluo que ele realmente é um cara que tem profundidade. Deixa eu ver se é isso mesmo. Diz assim a palavra: Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, só procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Será que eu marquei errado? Jesus. É isso mesmo. Não. Perdão, irmãos. 2 Samuel 23. Glória a Deus, aleluia. Amém. Estando Davi, 2 Samuel 23, 14. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo: que me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e trouxeram Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como oferta ao Senhor e disse: o Senhor me livre de beber desta água, seria como beber o sangue dos que arriscam a vida para trazê-la. E Davi não bebeu aquela água. Amém? Meu irmão, o teu nível de profundidade consiste em dar importância ao que os outros fazem por você. Você reconhece os sacrifícios, as renúncias que alguém faz por você? Você tem essa dimensão, você tem essa capacidade, você pensa no que alguém abriu mão para estar ao seu lado, no que alguém renunciou para estar contigo num momento desafiador. E eu quero dizer que esse homem, para mim, ele tem uma grande profundidade, porque ele suspirava pela água, problema nenhum tinha em beber, mas ele reverteu aquele desejo e derramou perante ao Senhor. Ele transformou aquele simples gesto de beber água. Olha, meu irmão, pastor Fernando, me trouxe? Eduardo, né? Ainda bem que o pastor Eduardo não se arriscou, né, para trazer
Glória a Deus, mas se desprendeu para fazer. E às vezes a gente não se arrisca e nem se desprende. Não se arrisca e nem se desprende. Os homens ao ouvir Davi eram tão leais, tão fiéis, tinha tanto admiração por Davi, que ao ouvir ele sussurrar aquilo, foram lá, se arriscaram para trazer a água. Mas Davi, quando vê a água diante de si, sabendo o perigo, sabendo o risco, falou: não vou fazer isso não, eu vou derramar perante o Senhor essa oferta, porque Deus merece ser honrado com esse sacrifício que eles fizeram por mim. Isso é profundo, irmão. É outro nível. Isso aqui é outro nível. É um nível de cristianismo que nós precisamos almejar, que nós precisamos desejar. Eu sei que esta igreja, ela deseja isso. Tanto é que os pastores desse lugar se propuseram a trazer uma maratona bíblica, né? Podemos assim dizer, não é isso, pastor? Para convidar a igreja a se posicionar, a sair do raso e ir para o profundo. E Deus me honrou nessa noite para chegar aqui no encerramento dessa série de mensagens, e eu que sou o mais raso de todos, como disse Paulo, dos pecadores sou o pior, com certeza, não tem medo de errar. Vou falar algo para vocês aqui rapidamente, falar algo aqui para vocês que eu não falo, que é difícil falar, mas é libertador quando a gente abre o coração, é ou não é? O Carlos Adriano, o André, mas o Flávio, o Caio, que eu chamei eles também para vir, mas eles falaram, né, que talvez davam para vir, talvez não. Esses meninos para mim foram que nem os filhos de Noé, que viram a minha nudez, eles viram a minha vergonha, eles me viram na crise. É coisa boa quando as pessoas te veem que você está no auge, que você está no bem, está vencendo, está conquistando, está estourando. Todo mundo quer te aplaudir, bater nas tuas costas, todo mundo quer estar do teu lado, todo mundo quer sair na foto. Esses meninos ficaram comigo até a minha crise mais intensa. Uma crise financeira, uma crise pessoal, uma crise que eu não sei nem dizer que diabo de crise foi aquela. É verdade. Foi uma crise tão grande que eles nunca me ofenderam, nunca desfizeram de mim, me respeitaram, me trataram do mesmo jeito. Olha, esses homens é leal, esses homens são fiel. Então, infelizmente, dos filhos de Noé, como vocês entenderam, né? Teve um que foi engraçadinho, mas eles não riram da minha vergonha, eles não riram da minha fraqueza nem da minha fragilidade. E isso para mim, cara, foi pontual. Me ajudaram sempre na obra, tiveram sempre do meu lado, viram as boas e as más e permaneceram fiel até o final. Então eu digo a essa igreja, ratificando aqui, que eu sei que os irmãos convivem com eles, sabem que eu não estou mentindo e nem estou inventando nada. Esses camaradas, eles são desses valentes de Davi, viu, pastor Fábio? Que arrisca mesmo, pelo copo d'água, não tem nada não, vai para cima. Então, agradeço a vocês, viu, meus filhos? Vocês são uma bênção na minha vida. Vocês não foram, não, vocês são. Glória a Deus. Amém? E Deus me trouxe hoje aqui para dar uma lavada na minha alma também. Eu vi aqui, essa menina aí, a Fátima falou assim: olha, a filha da irmã, sério, né? Rapaz, deu uma nostalgia aí, chega, eu me arrepiei todo. Que pessoa maravilhosa, que mulher de Deus que abençoou a obra quando a gente estava aqui na luta, né? Evangelizando, fazendo a obra, enfim. Irmãos, tem uma história, e para definir isso daqui, que eu quero falar para vocês, no ano de 2000, o Senhor me direcionou para o Jardim Cirino. Eu estava com a chave de uma casa lá em Perus, eu já estava tudo certo para ir para lá, mas Deus falou que não era lá. Deus não confirmou, Deus falou que era aqui. E o Senhor nos trouxe aqui por um tempo para fazer um trabalho, para plantar aqui uma semente.
e nós demos o gás, mas o gás acabou. É verdade, demos o gás acabou. Porque desde o meu chamado eu sempre entendi que eu deveria me entregar mesmo, ser profundo. Carregava comigo essa mentalidade. Só que você se arrebenta, você leva pancada, e nem tudo a gente soube lidar, tanto eu como a minha esposa, principalmente na questão emocional, é o que mais derruba a gente. Não pense não. Mas Deus tem um tempo para tudo, Deus tem um propósito para tudo. A semente que Ele plantou, Ele continua cuidando. Deus levantou outras pessoas e eu me alegro de ver vocês aqui, de ver a igreja aqui, de ver alguns irmãos aqui, amém? E eu sei que Deus vai enviar outros mais também para serem profundos no ministério, na obra, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como Davi entendeu o seu chamado, se entregou, sofreu, apanhou, não foi fácil, mas é sobre isso. Se você está procurando nessa noite um lugar de facilidades, de manha, é melhor ir para outro canto, procurar outra religião. Pastor Fabiano, que Deus tinha, quando o Carlos falou para mim a primeira mão, eu tinha pensado numa mensagem mais atual sobre a internet, e a temática seria, nós iríamos abordar sobre o texto que Jesus falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Porque o catecismo fala de Jesus do jeito, né, que é bom para eles, seguidores, né, de Maria também falam de Jesus como é conveniente a eles. E hoje, infelizmente, a internet está cheia de um monte de gente falando de Jesus, sim, mas como eles acham que é, como tem que ser, como modelo deles. Mas Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então é um tempo da igreja ficar também antenada na palavra, da igreja ficar voltada para a Bíblia, deixar um pouco de lado uma multidão que tem hoje, pastor Fabiano, de fazedor de seguidores. Não são mais fazedores de discípulos, é fazendo seguidores. Amém, irmãos? Fazer discípulo é para quem é profundo. Fazer discípulo é para quem entende o valor e a importância da mesa. Não dá para fazer discípulo pela televisão, não dá para fazer discípulo pelo YouTube, não dá para conhecer discípulo só vendo pela televisão, irmão. Nem você conhece o mestre e nem tampouco o discípulo. Nós precisamos de mesa. Quem é profundo entende o que significa mesa, o que é tempo de comunhão, saber quem eu sou, saber onde eu moro, como eu vivo, como trato a minha esposa, como trato com meus filhos. Tudo isso é realmente sobre conhecer e sobre fazer discípulos. Não tem como fazer discípulo sem se desgastar, pastor Fabiano. Não tem como fazer discípulo sem passar noites em claro. Não tem como fazer discípulo se não chorar junto, se não sentir doer junto, não é? Tem vitórias, tem conquista, tem diplomas, tem a nova empresa, o novo negócio, o novo emprego, tem vitórias, tem festa, tem bolo, mas também tem funeral. E quem realmente, o líder, o pastor, feliz da igreja que tem um pastor que entende e que não se vende e que não se troca. Ah, mas fulano tem uma multidão de seguidores, certo? Mas Jesus tinha apenas poucos homens. O evangelho chegou até nós, porque foi profundo o que ele fez, fazendo discípulos. Nós não somos fazedores de seguidores, nós somos fazedores de discípulos. E isso é postura de quem tem profundidade. Para encerrar, Davi não era um homem perfeito, sim ou não? Não. Ele errou, ele pecou, ele colheu das suas travessuras
algumas coisas que não foram muito boas. Por exemplo, o filho de Betseba que morreu. E eu quero encerrar aqui nesta noite, porque também é algo profético que Deus falava comigo naquele banco. Eita Deus. Pastor Fabiano, eu não sei se foi um sócio, alguém que passou pela tua vida, que você falava assim: meu Deus, mas o que foi que eu fiz? Você sabe quando você fica igual Davi falou com Jonatas? Não sei se o irmão já leu. Rapaz, eu não sei o que foi que eu fiz com teu pai, porque esse homem me detesta, porque esse homem me odeia, porque esse homem quer me matar. Teve essa conversa, sabe? E eu vi assim o Senhor, às vezes, olha, posso estar errado, eu não tenho problema nenhum em admitir, mas eu senti que era algo de sociedade, de alguma coisa assim, que o Senhor por um tempo, não sei se é agora, se foi tempos atrás, ficava se perguntando por que não funcionou, por que não deu certo, por que isso e por que aquilo. É isso mesmo, pastor? Amém? Amém. Olha isso. Eu conheço o pastor Fabiano, conheci até na MIP ainda, né? Mas não tivemos contato, acesso assim, de saber as coisas sobre ele, nem nada. Mas eu estava ali sentado e o Senhor me mostrava o pastor assim, ó. E eu lá meditando na palavra, e Deus me mostrava assim, o Senhor, por quê, né? Sabe, pastor? Essa é uma lição aqui para nós encerrar, uma lição estupenda de profundidade. Meu Deus, chega, eu estou me arrepiando. O profeta chegou para Davi e falou assim: ó, o menino vai morrer. Aquela besteirinha que você fez lá, Deus viu, e o menino vai morrer. Mas Davi foi, aí adoeceu. Na sequência o menino já adoeceu. Aí Davi foi e fez o papel de pai, né? Ficou em jejum, ficou em oração, ficou intercedendo, mas a palavra de Deus já tinha sido liberada. Sim ou não? Sim. E Davi ficou lá, e ficou lá, e ficou lá, até que o menino morreu. A Bíblia vai dizer que o pessoal ficou até com medo, né, de chegar lá e falar para Davi que o menino tinha morrido, mas alguém veio orar e disse: olha, o menino parou de respirar. Davi se levanta, lava o rosto, troca de roupa e segue para o templo para orar, para adorar. Porque, queridos, muitas das vezes a gente quer fazer de um funeral uma coisa eterna. A gente quer fazer de um velório uma coisa o resto da vida. Escuta isso hoje. O velório ele é para despedida, diga. O velório é para despedida. O velório ele é para despedida. Acabou, irmão. O pessoal foi interrogar Davi porque ele teve aquela atitude. E Davi disse assim: olha, quando estava vivo, eu estava lá me aperreando, me espelhando. Acabou, meu filho. Quem falou, eu sei quem falou que não ia viver. Então acabou, vou seguir em frente. Então a gente, e quando eu digo, eu não estou falando só de pessoas, eu estou falando de relacionamento, eu estou falando de emprego, eu estou falando de coisas que já morreram e você não quer sair do velório, irmão, quer ficar velando pro resto da vida, irmão. Em nome de Jesus Cristo, velório é para despedida. Chega lá e comanda cai. Não sei quem é. Eu não sei quem é. Mas eu vou te falar. Chega diante desta situação. Fala lá: olha, Senhor, eu fiz o que podia, não entendi nada, mas estou liberando para que vá embora, porque eu preciso seguir adiante. Quem está entendendo esse gesto? Esse é um gesto do mundo espiritual que você deve fazer
Todas as vezes da sua vida que algo que passou pela tua vida, seja um relacionamento, seja um trabalho, não sei, pode ser qualquer coisa, e aí a gente tem essa ideia de ficar velando esperando levantar do caixão, como se de uma hora para outra fosse ressuscitar. Na verdade, a gente só não quer admitir que acabou e não quer colocar um ponto final. Aleluia! E você não está indo adiante porque não consegue fechar esse caixão. Aleluia! Você não está indo à frente. Aleluia! Deus não enviou outra pessoa porque você não consegue se despedir dessa. Nagassuri, Alamandagaia, Sé. Diga comigo, velório é passageiro. É só uma despedida. Enxuga as lágrimas, lava o teu rosto e segue em frente. Porque se for uma pessoa, Deus vai trazer outra. Se for uma porta que se fechou, meu Deus, eu passei. Era o emprego da minha vida, meu Deus, aí agora parece que se acabou tudo. Ei, Deus manda te dizer: fechou? Morreu? Acabou? Deus usa os profetas para dizer quando tem esperança. Mas quando não há mais esperança, porque quem falou foi o Senhor que o menino ia morrer. Então, o que é que se faz? Se despede, agradece, honra, abençoa e segue o teu caminho. Amém? Porque isso é a atitude de quem tem profundidade. Davi foi adorar a Deus, foi agradecer a Deus. E lá na frente Davi teve outros filhos, seguiu a sua história, seguiu a sua caminhada, porque o propósito de Deus é soberano. E o propósito de Deus sempre será maior do que todo o percurso. Porque no final tem uma bênção te esperando. O percurso é desgastante. O percurso tem festa, tem velório, tem tristeza, tem choro. Mas no final tem uma festa te aguardando. Tem uma festa te esperando. Vale a pena ser profundo. É muito melhor viver com Deus sendo profundo do que raso. Amém, meus irmãos? Agradeço a Deus, aos pastores dessa casa, a todos os obreiros, a todos os irmãos. Um prazer vê-los. Prazer estar aqui com vocês. Uma alegria do meu coração poder ter feito parte desse ato tão lindo, dessa festa tão maravilhosa. Em nome de Jesus, minha gratidão. Amém? Se vocês quiserem aplaudir ao Senhor, fiquem à vontade.